Eu quero perguntar para você se quando, na sua vida cristã, quando você passa por alguns reveses, algumas situações difíceis, alguma tempestade, alguma luta, se não tem alguém que diga para você assim, poxa, mas você deve estar em pecado, porque afinal de contas, quem anda com Deus está sempre brilhando, está sempre tudo bem. Será que você nunca ouviu isso? Uma vez alguém me disse que crente não chora. Eu estava triste, eu havia estado, me decepcionei com uma situação, me prometeram alguma coisa e quando chegou na hora a situação não era bem a que me prometeram. E eu fiquei muito frustrada e eu me lembro que eu chorei e orei a Deus mesmo. E graças a Deus me atendeu naquela questão. Mas uma pessoa que estava perto de mim falou assim, crente não chora? Quem tem Jesus não chora. Então, de onde a gente vai tirar isso se Jesus chorou? Jesus se compadecia das pessoas e ele ficou triste e decepcionado também algumas vezes. Então, na vida de Abraão, como nós estamos falando um pouco sobre a vida de Abraão, na vida de Abraão não foi diferente. Deus prometeu a Abraão que daria para ele aquela terra que, por sinal, a terra que Deus estava prometendo a Abraão era a terra de Canaã, o nome antigo da Palestina, ao longo do litoral sudeste do Mar Mediterrâneo. Deus havia prometido dar essa terra para ele. Mas o que aconteceu? Deus apareceu novamente a Abraão no verso 7, né, do capítulo 12. E é a primeira ocasião em que as escrituras declaram explicitamente que Deus apareceu a alguém. Porém, é justo crer que Deus já estivesse antes aparecido a Abraão e a outras pessoas. Tem várias referências. Esse aparecimento foi uma manifestação objetiva e visível de Deus na sua semelhança de um ser humano. E as aparições visíveis do Senhor são chamadas teofanias. São as manifestações quando Deus se apresenta na semelhança de um ser humano. Teofanias. Bem, e aí Deus fala com Abraão naquele lugar. Abraão, ele ergueu um altar, como eu falei antes, ele invocou o nome do Senhor. Até eu convidei vocês para invocarem o nome do Senhor juntamente, né? Que nós nos reuníssemos juntos e invocamos o nome do Senhor para algumas necessidades de alguns ouvintes nossos, de alguns amigos. Mas o que aconteceu? Havia fome na terra. Começou a aparecer fome e Abraão chegou a enfrentar duras necessidades. Porque a gente está com Deus, porque a gente está obedecendo a Deus, não quer dizer que a gente não tenha aprovação. E ele teve provações. E quando aconteceu isso de haver fome no lugar onde ele estava, o que ele fez? Ele se deslocou para outro lugar. E não vamos esquecer que Abraão, além de todos os problemas que ele estava enfrentando agora, tinha uma esposa estéril, a Sara, que deve ter sido bem interessante, deve ter sido curioso, né? Como será que a Sara se sentiu sabendo que ela era estéril, sabendo que ela já havia passado da idade de conceber? E Deus faz a promessa de que ela seria mãe de uma nação. Como terá sido? As mulheres normalmente são ansiosas. Será que a Sara ficou tranquila esperando? O que você acha? Quando você recebe uma promessa, você fica tranquilo, fica tranquila, esperando sem nenhum problema, ou você fica ansioso e perguntando toda hora quando é que vai acontecer? Fica assim, incomodando Deus, né? Senhor, o Senhor prometeu, e aí, não vai cumprir? E Deus estava provando, né, a vida de Abraão e de Sara. Eles estavam crescendo
né, na graça de Deus, porque além dela ser estéril, ele havia se separado da sua parentela, a fome havia chegado, forçando ele a sair do país. Então, normalmente, quando a gente obedece a Deus, nós nos deparamos com certas situações. Até mesmo, nós vamos nos lembrar que quando Jesus nasceu, que os magos foram visitar Jesus e que o Herodes queria saber bem onde ele estava para mandar matá-lo, à noite um anjo apareceu para José e Maria e falou para eles que eles precisavam fugir dali, que eles precisavam ir para o Egito. E eles foram para o Egito. Jesus passou uma boa parte da sua infância no Egito, porque para preservar a sua vida. Às vezes a gente acha que não precisa. Não, se Deus me prometeu, eu vou ficar aqui, vou ficar firme e forte. Mas Deus nos dirige, precisamos estar atentos à voz de Deus, às orientações que Ele nos dá. Essa parte, quando José e Maria fugiram para o Egito, você pode ler, pode conferir no livro de Mateus, capítulo 2, verso 13. Bom, e agora, Abraão desce com a Sara para o Egito. E o que Abraão fala? Ele fala assim, olha, você é muito bonita. Quando chega lá, aquele faraó vai querer me matar para ficar com você. Diga que você é minha irmã. E foi assim. A Sara passou como se fosse irmã de Abraão. E o rei a tomou para si. E junto, ele tomou maldições, tomou doenças. Eles foram acometidos de terríveis feridas, porque ele tocou em Sara, que era a mulher de Abraão. Como você vê essa situação? Você vê como Deus faz, como Deus age, como Deus dirige a nossa vida de uma forma que, ao final de todas as experiências, as coisas vão se normalizar e a palavra de Deus continuará valendo. A fraqueza de Abraão também nos desperta pelo fato de Deus ter misericórdia de Abraão. Aquele medo que ele teve, que mentiu e dizendo que sua esposa era sua irmã, mas Deus teve misericórdia de Abraão. E aí eu quero mandar um recado para você. Deus entende muitas vezes o medo que você tem, os receios que você tem, mas precisa reconhecer e levar para Deus e voltar atrás, consertar o que está estragado, para que Deus realmente continue a obra, a fazer a obra, a realizar a obra na sua vida. Eu vou ficar por aqui, quero convidar você, já faz bastante tempo que a gente está conversando, a emitir a sua opinião. O que você acha dessa atitude de Abraão? Sabe? O que ele fez, de que forma ele agiu, o que você acha dessa precipitação dele, desse medo, desse temor? Como você faria? Eu fico por aqui, Deus te abençoe. Convide os seus amigos para virem, para a gente conversar um pouco mais sobre a vida de Abraão, sobre a obediência dele a Deus e muitas vezes os seus reveses, algumas confusões que ele causou, que ele provocou quando teve medo de apresentar Sara como sua esposa. Um abraço. Curta e compartilhe essa mensagem.